Aquilo é fake news, né? Ai, Jesus. Gente, hoje nós vamos falar sobre a última mulher. Nós falamos sobre a mulher oliveira, mulher figueira, mulher videira, e que cada uma, às vezes, se identificou com uma, mas eu acho que, na verdade, em toda a nossa vida, existem vários momentos em que nós somos um pouquinho de cada uma, mas, às vezes, pode ser que a gente tenha uma tendência maior a ser uma delas. Mas hoje a gente vai falar sobre a última mulher, que é a mulher espinheiro, e que essa mulher, essa sim, a gente deve não ser. E se nós formos ainda essa mulher espinheiro, que a gente possa estar buscando no Senhor a sabedoria, a direção, para Ele estar nos ensinando a nós não caminharmos dessa forma. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente caminhar. Isso. Só faz um sinal para mim, vocês estão vendo? Ah, beleza, beleza. Então, gente, vamos lá. Mulher espinheiro. Em que ela está falando ali, olha, a mulher espinheiro, né? Aqui ele faz nessa figura aí, está fazendo uma comparação com aquele solo, que agora é o que a gente está estudando lá na classe, que daqui a pouco a gente vai começar a estudar aqui também, que no próximo encontro, né? Que nós vamos começar a estudar sobre os tipos de solo, que a gente já começou a ver lá na classe, na EBD, e em que a semente caiu num terreno com espinhos e as preocupações vão sufocando a palavra, tornando-a infrutífera. Mas aqui hoje a gente vai voltar para essa mulher, que ela é preocupada, amargurada, seca espiritualmente, crítica. Só que se alguma de nós se identificar, puxa, eu tenho sido um pouco mais dessa forma, não é para entrar em desespero, não. É para correr para os braços do Senhor, falar, Senhor, me ajuda, que o teu Espírito Santo vá transformando tudo aquilo, porque todas nós precisamos, porque a gente vai ver aqui, gente, que todas nós já erramos em coisas que a mulher espinheiro erra. O que a gente não pode é permanecer sendo essa mulher espinheiro. Não, mas a gente tem que correr para o Senhor, falar, Senhor, arranca esses espinhos, eu quero ser doce, eu quero ser suave, eu quero ter palavras sábias, palavras que edificam, palavras que trazem renovo. Tem um Provérbios, né, um versículo que fala que tem aquele, né, da resposta branda desvia o furor, mas tem um que a resposta sábia, ou a palavra sábia, ela é como maçãs em salva de ouro, sabe, tem valor, as pessoas admiram. E como faz diferença isso hoje, gente, num mundo em que a gente está vivendo, em que assim, as feministas estão tomando uma posição em que, na verdade, estão tirando a feminilidade da mulher. A mulher está deixando de ser feminina, de ser dócil, de ser aquela que tem essa palavra branda para ser aquela mulher, eu tenho que ser aquela mulher durona, que não leva desaforo para casa, que responde à altura, que tem a palavra afiada na ponta da língua, e como a gente perde, porque não foi para isso que nós fomos criados. Né? Não é uma mulher dura, dificilmente consegue edificar a sua casa, porque ela está sempre brigando, está sempre afastando as outras pessoas dela. Mas vamos lá, a gente vai conversando aos poucos. Então, olha só o que fala da mulher espinheiro. A mulher espinheiro fere para se proteger e machuca as que a tocam. Ela é muito reativa, do tipo, bateu, levou, olha, não levo desaforo para casa. Bateu, levou, eu falo mesmo, eu sou muito franca. Gente, esse negócio de ser muito franca é tão perigoso, sabe por quê? Porque as pessoas, muitas vezes,
que dizem assim, eu não estou falando, quando eu falo é muito perigoso, eu não estou falando para você ser falsa, para você não ser verdadeira, não é nada disso. Mas nem sempre tudo precisa ser dito. Opa, peraí, que agora entrou gente aqui, peraí, deixa eu... Como que eu vou achar a menina aqui? Peraí, meninas. Jesus, como que... Ah, tá aqui, peraí. Deixa eu só... Ih, Jesus, cadê elas? Peraí, meninas, peraí. Ah, Jesus, vou ter que encerrar aqui. Pronto, deixa eu continuar para mostrar a minha tela. Pronto. Nem sempre, agora explica melhor. Nem sempre, meninas, tudo precisa ser dito. Sabe? Aqui vocês não estão... Nem tudo precisa ser dito. Porque, às vezes, se eu falo uma coisa, e eu, de novo, eu não estou falando que a gente tem que esconder as coisas, mas, às vezes, não é o momento certo. A gente está estudando essa semana, eu estou dando aula também no Mulher Única, e a gente está estudando nessa semana, nas 2 turmas, nem todas as turmas, na verdade. O assunto está sendo sobre submissão. E aí a gente vai conversando e a gente vai entrando nesses assuntos de que, às vezes, quantas vezes nós vamos vendo que nós vamos falando na hora errada com o nosso cônjuge, né? No caso da mulher única, o assunto principal girava em torno do cônjuge. Quantas vezes a gente fala na hora errada, a gente interrompe, a gente quer se mostrar melhor, a gente quer mostrar eu que sei, eu que sou a dona da verdade, e a gente vai tendo essas reações e que às vezes vão só afastando, mas isso não é só com uma pessoa, com o marido, às vezes com qualquer pessoa. Eu me lembro de uma vez, uma situação que aconteceu comigo, que foi muito interessante. Uma pessoa estava, uma mulher, né? Ela estava passando por uma questão, e eu cheguei para ela e falei, olha, fica tranquila, Deus está no controle, você tem colocado diante dele, vamos continuar orando, ele vai dar a direção, ele já te deu direção em outros momentos, e ele vai te dar também. Se ele já te deu direção numa vez, ele vai te dar direção nessa, confia em Deus. Essas palavras assim, e foi muito engraçado. Por que eu vou contar isso? Porque a pessoa fala as coisas, deixa a emoção falar, não tem domínio próprio, e depois se arrepende. E ela falou, e aí ela veio com 4 pedras na mão. Você fala isso porque você não está vivendo o que eu estou vivendo, e que não sei o quê, porque orar para você é fácil, porque você ora, mas você está com dinheiro na conta, e não sei o quê, e a questão não tinha nem só a ver com dinheiro, não, gente, tinha um monte de coisa. Mas, assim, as dores dela não deixavam ela perceber que Deus tinha a resposta para a vida dela. E ela atacava mesmo para se proteger. Não, eu não quero ser mais ferida, e não sei quem falou, e falou. Eu só respondi, tá bom, isso tem muito tempo. Falei, tá bom, tá ok. E pronto, desliguei o celular. E depois foi muito interessante, que ela passou o dia atrás de mim. Por favor, você tá triste comigo? Você tá ferida comigo? Eu te magoei? A gente ainda é amiga? E não sei o quê, desesperada, porque tinha arrependida porque tinha falado. Mas sabe aquela história? Deixa eu ver se eu consigo encontrar um papel aqui, acho que eu consigo. Sabe aquela história? Ver se eu consigo fazer uma ilustração aqui para vocês. Aquela história que a gente pegando o papel aqui. Vou tentar fazer aqui, né? Você não vale, você não sei o quê, você não sabe o que você está falando, e olha só, por que você fez comigo? Eu vou falando, né? Olha só, e não sei o quê, você sabe com o que você está falando? Olha só, eu sei o que eu estou sentindo, você não sabe. E joga, igual um papel que eu rasguei aqui, e eu jogo. Agora eu falo com vocês. Tenta pegar esse papel e colar. Virou um quebra-cabeça. Mas ainda que eu
eu consiga catar todos os pedaços e for ali com um durex colando, vai ficar cheio de marcas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com as nossas explosões. Olha só o que falo, suas explosões, as explosões da mulher espinheiro, levam as pessoas a terem medo de passar perto dela, de ter medo de falar com ela. Isso também pode acontecer com o homem, gente. Mas é porque o nosso universo aqui é mulher, mas o homem também tem essas características, né? Pode ter essas características, né? E a menor contrariedade libera de imediato um espinho e não leva desaforo para casa. Aliás, ela é o próprio desaforo. Quantas vezes filhos não são próximos de seus pais, e aqui no caso falar da sua mãe, porque tem medo de não ser, de como a mãe vai reagir. E nós não fomos chamadas para isso. Eu estava aqui agora, eu estava até na aula, aqui antes, e recebi um recado da Larissa, falando, ora por mim, por causa de questões na escola. Larissa, Deus tem dado dons espirituais a ela, então, algumas coisas que ela vê, que ela tem sentido, sabe? Ela tem caminhado nisso, e ela falou assim, eu percebi isso, já conversei, o diretor a gente já veio, a gente já orou, a gente já ungiu com óleo, que colégio cristão é assim, né? E aí, mas assim, é tão bom, gente, isso eu não estou falando disso, me exaltar, não é isso não, porque às vezes eu também erro e tenho que pedir perdão, quantas vezes eu não pedi perdão aos meus filhos, né? Olha, eu errei, falei errado, falei na hora errada, falei da forma errada. Mas como é bom saber que ela não tem medo de chegar perto de mim, mãe. Olha só, ora por mim, estou aqui em oração, ora por mim aí, ora por essa situação. Como é bom isso, a gente ter essa questão. E agora, se eu sou aquela mulher só que briga, reativa, que só reclama, e olha só que interessante, o espinheiro, aí sim, o espinheiro planta, tá? É uma planta que não dá fruto. Olha só, todas as outras que nós vimos, elas dão fruto. A oliveira, né, vem as azeitonas, a videira, vem a uva, a figueira, vem o figo, todas dão frutos, todos os frutos, se a gente for analisar, a azeitona, o figo, a uva, todas a gente encontra ali encaixes bíblicos para elas, mas o espinheiro, ela é uma planta que não dá fruto, ela é estéril, porque ela fere, porque ela mata, você chega ali, você se machuca. E não foi para isso que nós fomos criadas. Eu peguei até aqui, foi isso que eu estava arrumando aqui o celular, umas anotações aqui, sobre Provérbios 21:9. Isso não está no slide, não, por isso que eu não vou passar o slide ainda. Em que fala, tem o seguinte versículo: melhor é morar num canto do telhado do que ter como companheira em casa, em uma casa ampla, uma mulher briguenta. Vamos trazer aqui para o nosso universo? Melhor é morar num canto de um telhado do que ter como companheira em uma casa ampla. Eu gostei dessa versão, dessa casa ampla, uma mulher espinheiro. Vamos trazer aqui para nossa, fazendo uma paráfrase aqui para o nosso estudo. Gente, isso aqui tem que ensinar para a gente, sabe por quê? Porque se a gente entra no contexto bíblico, naquela época, um canto de um telhado era um local terrível, desconfortável, apertado, exposto ao sol e à chuva. Ou seja, ninguém que não precisasse mesmo, vamos dizer assim, em sã consciência, como a gente diz, escolheria morar ali por vontade própria. Um lugar que chove, que bate sol, que é apertado, que é desconfortável. E esse provérbio, ele vem falar para a gente, olha, que ainda é melhor morar num canto desse, porque, de repente, você estaria ali desconfortável fisicamente. Estou fazendo aqui uma analogia. Você estaria desconfortável fisicamente, mas você teria paz do que você viver numa casa ampla,
numa casa grande, numa casa confortável, numa casa espaçosa, mas que com uma pessoa que vive em conflito constante. Olha só, gente. Então, e é claro que o ponto desse versículo aqui não é a casa grande, não é sobre a casa, é melhor morar numa casa. Não, não tem nada a ver com a casa. É sobre o ambiente emocional. E, queridas, isso aqui, até isso que eu estou falando agora desse versículo, ele se aplica também para homens, com certeza. Só que, de novo, o nosso universo somos nós, aqui as mulheres. Então, deixa os homens de lado. Não é depois lá os bravos resolvem lá a questão deles. Somos nós aqui. A mulher sábia edifica sua casa. Você acha que uma mulher que está brigando o tempo todo, que fere, que mata, e não estou falando desse matar, não é no literal, é no matar, mata às vezes porque a pessoa, todo mundo tem medo de estar com ela, mata palavras, mata sonhos, quer determinar tudo. Será que essa mulher vai conseguir edificar alguma coisa, gente? Então, a mensagem desse versículo, e que tem que falar com a gente, é que a paz, né, dentro do nosso lar vale muito mais do que qualquer conforto material. E que conflito constante desgasta, cansa e afasta. Ninguém quer ter uma convivência marcada por brigas, sabe por quê? Porque torna qualquer lugar insuportável, mesmo que seja uma mansão. É claro que aqui fala, que eu falei, esse contexto ele se aplica para qualquer pessoa, porque realmente viver com alguém que cria conflito o tempo todo torna a vida pesada. Mas vamos trazer para as mulheres aqui. Viver com uma mulher que causa conflito o tempo todo torna a vida pesada. E o Senhor nos chama para nós cultivarmos a paz, para nós termos domínio próprio e sabedoria. Então, cultivar a paz, ter domínio próprio e sabedoria é essencial para um lar saudável. O que eu falei ontem lá na Mulher Única, não existe lar perfeito. E falo isso muito na experiência do lar. Não existe. Porque nós não somos perfeitos. Nem os homens são perfeitos. Então, não existe. O lar é perfeito. Não, isso aí é mentira. Não existe. Né? Agora, é possível termos lares saudáveis, onde eu estou buscando ao Senhor, onde eu estou fazendo a minha parte, onde eu estou, e a gente vai ver daqui a pouco, no que depender de vós, no que depender de mim, eu vou ter paz com todas as pessoas. Então, eu creio que as perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos, para poder, peraí, será que eu estou sendo uma mulher espinheira? E a gente perguntar assim, como eu reajo nos conflitos? Eu uso aquele ditado popular, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Né? Como que eu reajo aos conflitos? Né? Você, como mulher sábia, que edifica a sua casa, você resolve ou você alimenta os conflitos? Porque conflitos não vão acontecer. Porque onde há pessoas imperfeitas, o que eu também sempre tenho falado, há um potencial para conflito. E aquela história de que eu tenho 40 anos de casado e nunca briguei, nunca tivemos uma desavença, nunca discordamos, tem alguma coisa esquisita. Nem que seja uma coisa simples. Porque somos pessoas diferentes e imperfeitas. E a outra pergunta, o seu ambiente em casa é de paz ou de tensão? De repente, alguma de nós vai falar de tensão. Então, eu vou falar o seguinte, e a gente vai ver daqui a pouco, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. E a gente vai estudar isso um pouquinho hoje, aqui rapidamente, né? De que dessa questão dessa nossa decisão, não, no que depender de mim, eu vou procurar a paz com todos. Eu vou procurar revelar o que Cristo fala.
Então, voltando, essa planta, ela não dá fruto. E deixa eu te falar, nós fomos chamados para que a gente possa ir e dar muito fruto, a 30, 60 e a 100 por um. Nós fomos chamadas para fazer as obras, como Cristo falou, vocês farão as mesmas obras que eu e obras ainda maiores. Nós fomos chamadas para frutificar, queridas. Não só no nosso lar, mas aonde o Senhor nos plantar. Nós fomos chamadas para isso. Então, se nós fomos chamadas para que, eu vos chamo para que vá e deis frutos, então é porque nós não somos chamados para sermos mulheres espinheiras, que fere, que mata e que é estéril. Né? Aqui, deixa eu... Ué, por que não passou? Ué, peraí, gente, peraí, por que não passou aqui? Deixa eu abrir aqui de novo, peraí. Agora vai passar. Agora, cadê elas? Agora eu já não estou vendo vocês. Alguém abre o microfone aí, vocês estão me vendo? Sim. Então, eu não vou nem procurar vocês, gente. Não vou, não. Deixa vocês aí. Agora, aqui, olha só. A mulher espinheiro tem a palavra equivocada na hora errada. Gente, quantas vezes a gente abre a boca na hora errada, o Espírito Santo está lá, fica quieta, não fala nada, fica quieta. Ah, não, ela falou. E olha só, mas eu não sei quando falar e quando não falar. Ora, peça ao Senhor sabedoria, que a todos dá, e não pede nada em troca. Ele não joga na cara. De novo, você está pedindo sabedoria? Ah, eu não acredito. Não, ele não faz isso. Ele não fala, olha, eu vou limitar o número de vezes. Não, peça a que a todos dá liberalmente. Ele não marca o número de vezes. Olha, vocês só têm 3 chances para pedir sabedoria por mês, né? Se já pediram 2, pensa bem na terceira. Não, quantas vezes nós precisarmos. E a mulher espinheiro carrega o dom de ser inconveniente. Aquela pessoa que se mete em tudo, que quer dar palpite na hora errada, que quer dizer, olha, sou eu que sei fazer, e se mete e começa a tomar frente dos outros. Não, gente, você não foi chamada para ser assim. Sabe por quê? Pare e pensa, você gosta de estar num local onde tem convivendo com uma mulher que tem essas características? Não. Então, nós também não devemos ser. Olha só, em qualquer ambiente, a mulher espinheiro, ela é capaz de causar um constrangimento geral com uma única frase. Eu fiquei, infelizmente, sabendo, né, de algo que aconteceu na minha parentela, né, de uma pessoa que chegou e começou a falar e discutir e deixou outras tão... Eu fiquei sabendo, eu não estava no local, não. E deixou as outras constrangidas, e aí outra falou, olha, eu não venho mais aqui te visitar. Sabe, que coisa chata, que ambiente triste. Pessoas saíram daquele ambiente lá, né, que eu fiquei sabendo, saíram tristes, né, saíram, estavam tão felizes, nós vamos fazer uma visita, e saíram tristes, porque uma pessoa é explosiva, uma pessoa começou a criar caso do nada, sabe, e fere pessoas, deixa marcas. Olha aqui, os espinhos causam marcas, assim como as nossas ações deixam um rastro. E se nós formos ler lá em Provérbios mesmo, lá no final, ele vai falando, né, de como devem ser as nossas ações, e vai falando que o caminho, né, de um homem, de uma mulher, ele deve ser também como o caminho de uma cobra numa penha, numa pedra. Não deixa rastro, sabe? Não deixa aquela marca, não tem a marca de pisadas. Você não vai andando, olha só, eu estou andando, mas eu estou deixando a minha marca, estou pisando em todo mundo com as minhas palavras. Quantos filhos se fecham, quantos filhos vão e se isolam de famílias, de mães,
porque estão sendo feridos, porque não tem aquela palavra doce. Mãe, olha, eu errei, eu fiz isso. Você diz o quê? Não é passar a mão por cima, gente, eu não estou falando isso. Eu não estou falando de ser até uma mãe que vai passar a mão por cima dos erros dos filhos, de maneira alguma. Claro que não. Mas seja uma mulher pronta a ouvir e falar, não, vamos lá, vamos resolver isso. Você errou, vão ter consequências, sim, mas olha, o Senhor ele te perdoa, você vai ter que enfrentar as consequências, mas vamos lá, vamos seguir em frente, vamos ajustar o passo. Sabe, não é, eu não vou, como eu falei, deixando a minha pegada em tudo quanto é lado, mas eu vou fazendo igual a cobra em cima da rocha, não tem marca, ela vai passando. E se eu for deixar algo nas pessoas, sabe o que tem que ser, gente? Tem que ser a fragrância do bom perfume de Cristo, porque é isso que nós carregamos. Nós somos todos nós, não só as mulheres, mas nós carregamos o bom perfume de Cristo. E quando pensa na gente mesmo, quando você compra um perfume delicioso, você passa e alguém botou que perfume, a pessoa vai passando e você sente, meu pai, que perfume maravilhoso. Ou quando você entra, às vezes, na casa de alguém e espirrou aqueles cheirinhos, para poder dar cheiro no ar, que delícia! Aquele cheirinho ali, né? Mas não é rastro, não é algo que ficou marcado, mas é algo que traz até o frescor. E aqui fala, mulher espinheiro não aplaca a ira, mas ela suscita a ira, ela mantém, ela está ali, não, eu não fico, eu quero sempre ter a última palavra. E o que o Senhor nos chama é para que, o que eu falei antes, no que depender de vós, no que depender de cada... Vamos botar aqui para o feminino, gente. No que depender de cada uma de nós, que nós tenhamos paz com todos os homens. E esses homens aí, não é só homem masculino, sentido masculino, é sentido genérico, né? Ser humano. Né? Está lá em Romanos 12, 18. E esse versículo, ele é extremamente real, porque não está falando de um Lília, o mundo da lua, o perfeito mundo de Bob, um ideal ingênuo. Não, mas isso é um princípio equilibrado. Porque olha só o que fala, gente, se for possível. Eu sei que tem horas e a própria palavra de Deus reconhece que tem horas que nem sempre vai ser possível ter paz com todo mundo. Né? Porque existem pessoas difíceis, existem situações injustas e existem conflitos que não dependem só da gente. Mas o que eu quero falar é que nós não sejamos essa mulher espinheira em que nós sejamos essas pessoas difíceis, em que nós causemos situações injustas, em que nós sejamos aquela, como diz aqui nesse slide, que não aplaca a ira, mas que mantém a ira. Não, eu quero manter, porque é isso mesmo. Não. O Senhor nos ensina, olha, o apóstolo Paulo está falando, olha, no que depender de vós, no que depender de você, nova mulher. E aqui está o foco desse versículo, a nossa responsabilidade. Sabe por quê, queridas? Eu não posso controlar outra pessoa, eu não tenho ingerência na ação da outra pessoa, mas eu posso sim, e tenho a responsabilidade de controlar a minha postura, as minhas palavras e as minhas atitudes. Isso sim, eu tenho que ter essa responsabilidade comigo mesmo. Mas é difícil porque eu não nasci assim. Depois até, quando eu fechar aqui, se a Márcia quiser falar alguma coisa nesse sentido aí, por causa como é que fala? Da personalidade, mas eu sempre falo, sabe lá o fruto do Espírito? Vou abrir aqui rapidinho, gente. Vou abrir a Bíblia aqui. Gálatas 5. Quem quiser abrir também.
aqui, Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, né, que é a paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso não é fruto da personalidade, então eu não posso chegar e jogar a culpa, eu sou mulher espinheiro mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Essa novela era quando eu era criança, mas ficou e durante muitos anos foi falado isso, tipo assim, pau que nasce torto, permanece torto, não está repreendido em nome de Jesus, porque nós somos novas criaturas, e nós temos o Espírito Santo dentro da gente, querida, para nos ensinar todas as coisas, independente da personalidade que você tenha, o fruto é do Espírito, não é da personalidade. Então, o Espírito Santo que mora dentro de você, ele tem essa capacidade de te ajudar a produzir esse fruto de paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão. E contra essas coisas não há lei, não tem como ninguém te julgar. Você, não, você é muito cheia de amor, você vai ser julgada que você é muito cheia de amor, você é muito alegre, não tem como, muito pelo contrário. O amor, ele constrange. Então, é como eu falei, Deus, ele não está cobrando, queridas, da gente um resultado, assim, a paz total. Vocês são obrigadas a ter paz total, absolutamente. Não, mas ele está falando, queridas, olha só, eu estou falando para que vocês tenham atenção ao seu posicionamento, mas deixa eu te falar, não é um posicionamento na força do teu braço, eu estou contigo para te ajudar, para te fortalecer, para te levar adiante, para te fazer ser essa mulher sábia, cheia de sabedoria, cheia de discernimento, cheia de unção, dirigida pelo meu espírito. Né? Porque ter paz com todos, né, também não significa eu concordo com tudo. Eu aceito qualquer desrespeito ou aceito uma vida sem limites, não é isso, gente. Mas significa que eu não alimento conflitos desnecessários, né? Ou seja, né, aqui, né, eu aplaco a ira. Eu não respondo no mesmo nível da ofensa. Tomou, levou. Sabe, ação e reação. Para cada ação tem uma reação. Eu já falei para vocês várias vezes. Gente, a gente vai passar só um pouquinho das 5, tá? Eu já falei para vocês várias vezes de Jesus. Quando Judas chegou e para dar o beijo, já tinha pego lá o dinheiro, já tinha traído, já tinha feito a traição, só foi apontar quem era Jesus, e Jesus falou, amigo, o que tu tens para fazer, faze-o logo. E ele, amigo, parece que Jesus está sendo hipócrita. Não, ele está falando, olha, eu não vou agir na ação e reação. Você está agindo assim comigo, eu vou na mesma moeda ali. Não, eu sempre te tratei como amiga, eu sempre te tratei em amor, e eu vou continuar fazendo isso até o fim. Então, o que o Senhor está falando para nós, olha, busque resolver ao invés de piorar. Então, faça, querida, a sua parte, não seja uma mulher espinheiro que não aplaca a ira, mas suscita, mas faça a sua parte para manter a paz, mesmo que o outro não faça dele. Eu já contei, quando eu falei negócio de perdão, que eu tive que perdoar pessoas, né, pessoas de amizade, né, que fizeram calúnia contra nós, e o Senhor falou, olha, você vai chegar lá e vai falar para uma por uma que você as perdoou. Mas não espere, não se preocupe se elas não aceitarem. E não aceitaram. Falaram, a gente sabe o que a gente está falando. Orgulho, vaidade. Mas o problema aí já não era meu, era delas com Deus, de cada uma com Deus. A minha parte era perdoar, sabe por quê? Porque eu não tenho controle sobre a ação das outras pessoas. Né? Então, eu faço a minha parte para manter a paz, mesmo que o outro não faça a parte dele. Aí não é problema meu, sabe? É ele com o Senhor.
E, queridas, quando a gente entende isso, né, isso traz liberdade para a gente, porque tira um peso, né? Eu não preciso dar conta de tudo para que todo relacionamento dê certo, mas eu tenho a minha responsabilidade, de que é que eu não posso usar o erro do outro para servir como desculpa para eu agir errado, ou o erro do outro para ser uma desculpa para eu ferir, para eu, entre aspas, matar com palavras e com ações, ou ser uma mulher espinheiro, né? E na prática, eu posso. É como se o Senhor estivesse nos ensinando: você pode sair de uma discussão, até sem vencer, mas em paz. De que eu posso colocar limites, mas sem ser agressivo. E eu posso até mesmo escolher não reagir, mesmo tendo razão. Se o Espírito Santo ele apontar isso para você, faça isso. A mulher espinheiro é procurada como última opção. Todos querem ficar longe da mãe dominadora, da esposa mandona, da colega manipuladora. Com certeza, gente. Ninguém quer porque ela suga as energias do outro. Se a vontade dela não for resolvida, não for feita, ela cria aquela confusão, tira a paz. Ela nunca está disponível para servir, mas ela sempre quer ser servida, sempre. E está pronta para contaminar o ambiente o tempo todo, porque normalmente são pessoas que reclamam o tempo todo, que murmuram o tempo todo, que dificilmente vê o lado bom da coisa. Sabe pode ser aquele quadro enorme branco, ter um pontinho minúsculo ali, pim, de caneta, sabe? Pim. Ela enxerga o pontinho e faz daquele pontinho um estardalhaço. Então, evite a mulher espinheiro e evite ser uma mulher espinheiro. E aqui, olha esse slide: não deixe que a mulher espinheiro reine sobre você. Não permita, querido, não permita. Mas olha, o Senhor, ele nos dá um escape. Se isso já estiver acontecendo, arrependa-se, mude de rota. Lembre-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Mude da rota, aquela ilustração que volta e meia eu uso. Se eu tenho que chegar num lugar, eu vou sempre ali, tem um buraco ali no meio, eu sempre caio no buraco, que eu quero, eu vou cair no buraco. E tem uma outra rota aqui do meu lado, que ela é um pouquinho mais longa, mas chega no mesmo lugar, mas não tem buraco. Escolhe a outra rota, mas haja diferente. E permita que o Senhor corrija e redirecione os seus passos. Guarda uma coisa, querida. Quando o Senhor nos corrige, nunca é para jogar na nossa cara. Sim, nós vamos colher consequências das nossas ações. Isso sejam ações boas ou ações ruins. Isso é claro. Mas o que acontece? Quando ele nos corrige, não é para jogar na cara, não é para nos maltratar. O pai, ele corrige ao filho que ama. Toda vez que o Senhor precisar nos corrigir, sabe para que ele está fazendo isso? Para redirecionar nossos passos, pensamentos e reações, e sabe para quê também, queridos? Para poder nos chamar para perto, para poder falar: filha, olha só, essa rota aí que você estava indo, ela estava te levando para longe de mim, e se você continuasse, cada vez mais você ia estar mais longe, e daqui a pouco mais fria, mais insensível, sem perceber que o meu Espírito Santo estava te chamando. Então, deixa eu corrigir aqui, para você estar mais perto de mim, para você estar cada vez mais perto. Então, faça uma pergunta agora. Nós vimos as 4 mulheres, né? E
e eu queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo. Que tipo de mulher você tem sido? E que tipo de mulher você quer, que tipo de mulher Deus quer que você se torne? Eu creio que são duas perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos. Que tipo de mulher eu tenho sido, Senhor? Sabe, Salmo 139, 23 e 24. Senhor, sonda-me. Vai lá, Senhor, no mais profundo do meu coração. Sonda o meu coração, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau, né? Senhor, que tipo de mulher eu tenho sido? E, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, me ensina a ser essa mulher que você gostaria que eu fosse. Sabe por quê, queridas? Porque, olha só, seja lá qual for a árvore com que você se identifica agora, mulher oliveira, mulher figueira, mulher videira ou mulher espinheiro, ore e peça a Deus para que cure as suas raízes. Porque mesmo nas outras, nós temos, como se diz, imperfeições. E transforme uma árvore saudável e abençoada, e a transforme, cure suas raízes, e a transforme em uma árvore saudável e abençoadora. Sabe por quê? Porque esse sempre foi o seu destino original e o propósito para o qual o Senhor te criou, para que você vá e dê muitos frutos. Amém? Deixa eu encerrar essa apresentação aqui. Espera aí, deixa eu parar essa apresentação. Voltamos. Amém? Eu falei da Márcia, falar, fechar aqui para a gente. Boa tarde, meninas. Então, eu estava pensando aqui no quanto que é difícil em relação ao temperamento. Realmente, o temperamento ele é muito forte, né? De algumas pessoas, sanguíneo, colérico. Mas, quando a gente está diante de uma nova vida, de uma nova realidade, a gente precisa se submeter. E eu sei que esse tipo de temperamento é mais difícil de submeter. E, diante de todas as dificuldades que a gente passa, né? Eu sou sanguínea, e eu sei o quanto que é difícil, às vezes, se controlar, mas eu acredito que a chave principal é a gente se submeter mesmo. É claro que tem a última frase que você botou, o último slide, está falando pedir a Deus para curar. Realmente, ele quer curar o tempo todo, mas se nós não nos submetermos, ele não vai fazer isso, porque ele não invade ninguém. Né? E, às vezes, a gente constrói tantas barreiras por conta das coisas difíceis e ruins que a gente passou, que a gente tem dificuldade de deixar até mesmo o Senhor entrar no nosso coração para fazer a obra. Sabe? Então, quem tem um temperamento forte sabe o quanto é difícil. Agora, quem é mais assim melancólico, fleumático, é mais suscetível a aceitar essa transformação com mais facilidade. Porque as pessoas, tipo assim, elas aprenderam o seguinte: a melhor arma é o ataque. Antes de eu ser atingida, às vezes eu vou atacar, porque o medo de ser atacado é tão grande que eu ataco primeiro, para não me machucarem. Sabe? E aí a gente acaba fazendo um jogo totalmente inverso daquilo que Jesus quer que a gente faça. Tem uma frase que é importante, que é interessante também: se bateu e doeu, toma que é teu. Sabe? Às vezes tem coisas que a gente identifica assim: peraí, doeu aqui, peraí, é teu, então vai tratar. Por isso que, às vezes, essa questão de espírito, alma e corpo precisa estar muito bem estruturado e precisa estar muito bem submetido à cruz. Né? A gente submete o espírito, né, o nosso corpo, mas a nossa alma a gente não submete com facilidade, assim, por conta dessas vivências que eu falei, essas barreiras que a gente levanta. Então, e é importante, na nossa igreja a gente fala muito sobre isso, né, sobre a nossa alma, porque a nossa alma pode ser um impedimento para a gente viver o melhor de Deus, justamente porque a gente cria essas barreiras, porque a gente aprendeu a viver assim, né, se defendendo de tudo e todos, e não é dessa forma. Deus quer que a gente seja, né, pessoas assim, suscetíveis a novos aprendizados, né, e a uma nova vida de fato. Amém, amém, Márcia. Aproveita e ora para a gente terminar. Amém. Senhor, muito obrigada, Deus, por esses momentos tão preciosos aqui, Senhor, que nós possamos aprender a cada
cada vez mais, a cada aula, a cada culto que a gente está vivenciando aqui, Senhor, que de fato é uma aula para a nossa vida, para a nossa história, para que a gente possa viver melhor os nossos relacionamentos dentro da nossa casa, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filha também, né? E em nome de Jesus, que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, que é tão precioso, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a cada dia mais a nos submeter à Tua vontade, deixar o nosso próprio eu para lá, fazer com que todas as nossas vivências não façam com que a gente sangre em cima das pessoas que não nos machucaram, e que a gente possa entender que na Tua cruz, toda dor, toda dificuldade, toda situação não resolvida do passado foi deixado lá. E que a gente possa viver essa nova vida diante de toda uma expectativa grande, boa, agradável, conforme a Tua vontade para as nossas vidas. Muito obrigada, nos dê um restante de dia abençoado na Tua presença. Amém. Amém. Amém, meninas. Então, olha, não esqueçam, quinta... Deixa eu parar aqui, peraí. Vou só parar de gravar.